Eu emito sinais também a partir da maneira como eu falo. Então, as inflexões que eu coloco na minha fala, as pausas, as ênfases que eu utilizo no meu discurso vão também produzir um impacto. E, finalmente, os aspectos vocais que estão relacionados à maneira como eu utilizo a minha voz. Alguns cuidados são importantes. Vamos começar falando sobre a qualidade vocal. O tipo de qualidade vocal, ele pode ser neutro, que é como eu estou falando agora com vocês, e essa qualidade neutra, ela vai passar para a pessoa a impressão de conforto ao falar, de tranquilidade, de controle da situação. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma voz com característica rouca. E aí eu passo para você a impressão de que eu estou fazendo força para falar, eu dou a ideia do desconforto. Quando eu utilizo a voz dessa maneira, eu gero incômodo. E a pessoa que está me ouvindo tende a ficar com menos boa vontade para me ouvir. E faz uma ideia a meu respeito de alguém cansada, que já está no limite das forças, que não está aguentando mais dar conta da situação. Nessa linha, é fundamental que a gente utilize a nossa voz de maneira eficiente e sem a presença de esforço. Outra característica vocal importante é o tom de voz que a gente utiliza. A gente pode ter uma voz um pouco mais grave, ou melhor, uma voz um pouco mais grave, ou uma voz um pouco mais aguda. Quando a gente tem esses extremos, essas variações, o que acaba acontecendo? Uma voz de conteúdo grave passa a ideia de mais firmeza e de mais seriedade na comunicação. Eu passo ideia dessa maneira para você, de que eu sou uma pessoa mais madura, mais profissional e que eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Quando eu entro num ajuste mais agudo de emissão, eu passo para você a impressão de uma coisa mais solta, mais alegrinha, mais imatura, mais insegura. E isso seguramente vai gerar uma impressão negativa. Nós temos basicamente 3 cavidades, que são a cavidade da garganta, a cavidade da boca e a cavidade nasal. O ideal é que a gente utilize essas 3 cavidades de forma equilibrada, que é o que eu estou fazendo agora falando com você. Quando eu utilizo dessa maneira, eu passo a impressão justamente de equilíbrio, de sensatez e de conforto na produção da minha fala, o que é bastante positivo. Eu posso, por outro lado, ter algum desequilíbrio nessa utilização. Por exemplo, eu posso jogar o foco da minha emissão todo para a região da garganta. Quando eu falo dessa maneira, além de sobrecarregar a garganta, que está fazendo sozinha o trabalho, que seria de 3 estruturas, eu passo para você a impressão de uma pessoa com pouca energia, de uma pessoa triste, quase que deprimida. Isso não é interessante para a comunicação da minha mensagem. Eu posso, por outro lado, desenvolver um padrão atípico, sem utilização de cavidade nasal, como se eu tivesse muito gripada naquele momento. A hora que eu falo dessa forma, eu passo para as pessoas uma impressão de separação, de falta de contato. Outra condição que pode acontecer é o uso exagerado da cavidade nasal, é eu falar com a ressonância mais nasal. A hora que eu faço isso, eu passo a impressão de uma pessoa mais fútil ou de uma pessoa menos preparada profissionalmente, e aí é um ajuste que também é negativo. Outra condição importante é o uso da intensidade da minha voz, do volume que eu vou utilizar. Então, se eu vou me apresentar numa reunião, é fundamental que eu tenha uma intensidade média que atinja as pessoas e que eu possa utilizar com conforto, como eu estou fazendo agora. Se eu falar muito baixo numa reunião, eu passo para as pessoas a impressão de que eu não estou lá muito segura do que eu estou dizendo e que aquilo que eu tenho para dizer não vai ser nada de muito interessante. Então as pessoas tendem a me ouvir com menos boa vontade. Por outro lado, se eu falar alto demais com você, eu vou passar a impressão que eu estou invadindo o seu espaço e a tendência é que você também me rejeite. Então a busca de equilíbrio nessa condição é fundamental. Um último aspecto é o aspecto da articulação. A articulação é a movimentação que nós fazemos na boca para a produção dos sons. O que é interessante? Que eu utilize um ajuste equilibrado de articulação preciso, onde os movimentos acontecem com a amplitude necessária e com a precisão desejada. Quando eu falo dessa maneira, eu demonstro para você que eu estou absolutamente segura do que eu estou dizendo. Muda completamente de figura se eu faço um ajuste de articulação literalmente meia boca, onde eu quase não movimento. Quando eu falo dessa forma, eu passo para você a impressão que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. E essa é uma característica que a gente chama de articulação imprecisa e ela está sempre presente quando eu tenho dúvida em relação ao que eu vou falar.
Outro erro comum em termos da articulação é o ajuste que a gente classifica como articulação travada. Nessa condição, nós fechamos com tensão a mandíbula por causa de tensão dessa musculatura e quando isso acontece, o impacto que se produz é de agressividade contida. É como se a pessoa estivesse prestes a querer me esganar. Então ela fala dessa maneira, ela passa essa impressão. Ela vai produzir como reação atitude de defesa ou de ataque do seu interlocutor. E uma outra forma é o ajuste exagerado de articulação, quando a pessoa faz o que a gente chama de sobrearticulação e exagera nessa movimentação. Quando a pessoa fala dessa maneira, ela passa a impressão de snobismo. Essas são as características principais e é interessante que você se observe nesse sentido para, consequentemente, produzir o melhor impacto. Eu modulo a minha voz, o tom da minha voz, né, para produzir a minha fala, e a cada final de frase eu tenho 3 possibilidades. Eu posso finalizar num padrão que a gente chama de ascendente. Então eu falo, por exemplo, o frio pegou os paulistanos de surpresa. Quando eu faço isso com essa entonação ascendente, eu estou falando de algo alegre, festivo ou surpreendente, como é o caso do exemplo que eu dei. Se eu estou falando, por outro lado, de algo mais sério, de conteúdo mais triste, ou se está envolvendo um lamento ou coisa parecida, é comum que eu faça a finalização descendente. Então eu posso dizer, por exemplo, o acidente matou 3 pessoas. E aí é natural que eu faça esse padrão descendente. E a gente costuma usar um padrão mais linear, sem muita variação, quando nos referimos a coisas mais objetivas, sem muito conteúdo atrelado ao emocional ou sem muita subjetividade. Então, por exemplo, quando falamos o dólar vale hoje R$ 1,62. É um padrão mais objetivo que deve acontecer dessa forma. Então, como essas entonações produzem impactos diferentes, elas devem oscilar de acordo com o conteúdo. Portanto, eu vou ter variações na minha fala, na minha maneira de falar, que vai fazer com que o meu interlocutor se mantenha interessado naquilo que eu estou dizendo. Algumas pessoas tendem a viciar num determinado padrão. E aí essa forma engessada, previsível, ela passa a chamar mais a atenção do que o conteúdo que a pessoa está utilizando eventualmente na sua comunicação. O importante é que haja essa variação. Por exemplo, se eu falar mantendo sempre o mesmo padrão, o frio pegou os paulistanos de surpresa, as pessoas estão pegando os agasalhos nos armários, a previsão indica tempo ruim. Eu vou me tornar muito chatinha de falar dessa forma, porque isso é previsível e tudo que é previsível deixa de produzir interesse em quem está nos vendo. Em termos de pausa, a pausa na nossa fala ela é muito importante. A pausa ela tem uma conotação didática. Então eu faço pausas para garantir que as pessoas que estão me ouvindo estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. Portanto, quanto mais eu julgo o meu interlocutor necessitado de explicações, mais pausas eu vou utilizar. Quanto mais eu identifico que ele tem facilidade para me entender, a tendência é que eu utilize menos pausas. A gente deve dosar essas pausas para que a gente atinja de maneira eficiente o nosso interlocutor, separando blocos de significado, para que ele realmente tenha a oportunidade de acompanhar o nosso raciocínio. Não é interessante truncar uma informação sem que ela tenha sozinha um significado. Portanto, assim, não é comum a gente utilizar as pessoas voltaram para casa. A hora que eu uso essa pausa inadequada aí, o segmento as pessoas não tem significado nenhum. Portanto, quem me ouve vai perceber que tem alguma coisa de artificial na minha maneira de falar, na minha forma de me colocar. Se eu uso pausas excessivamente, eu posso passar para o meu interlocutor a impressão que eu acho que ele precisa de muito auxílio para me entender e ele pode se sentir desconfortável. Se eu digo, as pessoas voltaram para casa e perceberam que lá não havia ninguém. É muito chato ouvir uma pessoa falando desse jeito, pausando tanto. Por outro lado, se eu falo sem pausa nenhuma, eu passo a impressão que eu não estou nem aí com a compreensão do outro. Quando eu enfatizo alguma palavra, eu dou valor a essa palavra e eu me coloco pessoalmente mostrando para o meu interlocutor que eu estou considerando aquele trecho importante. Fora isso, a ênfase ela está muito associada à ideia de entusiasmo na comunicação. Então, por exemplo, se eu digo alguma coisa do tipo, o presidente sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria.
eu destaco hoje e nessa linha eu estou chamando atenção para o momento em que a informação está acontecendo. Muda de figura se eu desloco essa ênfase para um outro trecho. Se eu falo, por exemplo, o presidente da República sancionou hoje a lei que altera a aposentadoria. Agora eu estou chamando atenção para a mudança. Então, a ênfase é um recurso que é utilizado e que produz um impacto interessante, chama atenção e passa para as pessoas a impressão de entusiasmo, de motivação em quem está falando. É fundamental. Um outro recurso da fala que é interessante diz respeito à duração das vogais. As vogais, elas produzem um impacto muito importante. Se eu utilizo uma duração curta de vogais, eu passo a ideia de bastante objetividade. Então, por exemplo, se eu falo, as pessoas voltaram para casa, eu estou passando para você a impressão de estar dando uma informação bastante objetiva. Ao contrário, se eu opto por aumentar a duração da vogal, eu passo a ideia de mais subjetividade. Por exemplo, as pessoas voltaram para casa. É claro que se eu preciso dar uma ordem ou se eu preciso passar uma informação de maneira precisa, por exemplo, numa reunião na empresa, eu não posso ter a opção 2, que é a do aumento de duração das vogais. Eu devo passar a ideia de mais objetividade, então eu preciso falar utilizando as vogais mais curtas.